Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Hoje a nossa aula ela vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos fazer uma aula de resolução de exercícios, tá? Vamos abordar alguns temas, alguns tópicos da nossa expedição 2 e a gente vai fazer esses exercícios juntos, resolver eles online agora juntinhos, tá legal? Vai ser pra gente começar a fixar esses exercícios, então pega o teu caderno aí, teu lápis, que a gente vai começar essa aula agora. Vambora? Bom, nessa questão aí número 1, a gente vai abordar um tipo de migração. Ela é chamada de fuga de cérebros. Isso é quando uma pessoa ou um grupo de pessoas, né, ele se especializa, ele se qualifica esse profissional, e aí ele não tem às vezes de tanta oportunidade dentro do próprio país dele para essa qualificação. E aí ele vai para um outro país para poder exercer essa qualificação em um outro lugar que vai dar mais oportunidades para ele, né? Geralmente é um lugar que tenha um maior desenvolvimento, né? Às vezes você pode até encontrar, de repente, em um país que não é desenvolvido, mas está em desenvolvimento, uma maior vaga para qualificação, uma necessidade, um oferecimento maior para essa oportunidade de emprego, tá legal? Mas isso consiste basicamente em uma migração de um profissional que tem uma especialização, que tem uma grande qualificação e dentro do país dele ele não tem essa oportunidade de estar exercendo essa qualificação. Então ele migra para poder investir essa qualificação dele, né, utilizar essa qualificação dele, exercer essa qualificação dele profissional em um outro país que vai dar uma oportunidade maior na área desse profissional. Então ele fala assim, um dos principais tipos de migrações internacionais existentes é a chamada fuga de cérebros, que consiste em letra A, na perda de trabalhadores com baixa qualificação técnica para países estrangeiros, geralmente mais desenvolvidos. Na migração sazonal de pesquisadores universitários e estudantes, como intercâmbio e cursos de capacitação. Letra C, na adoção de políticas internacionais para facilitar o deslocamento nas de alta capacidade e boa formação escolar. Letra D, no deslocamento em massa de profissionais especializados e grande conhecimento para outros países. E letra E, no tráfico internacional de órgãos e pessoas, responsável pela morte de muitos imigrantes, geralmente ilegais. Então, olha só, de todas essas opções que eu dei aí para você e de tudo que eu expliquei para você, o que você acha que consiste nesse tipo de migração que a gente chama de fuga de cérebros, tá? Lembrando que é um dos principais tipos de migrações que a gente tem internacionais. Qual a opção correta? Bom, se você marcou a letra D no deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande conhecimento para outros países, você acertou. Muito bom. Por quê? Foi o que eu falei para você. É um profissional que tem uma qualificação, que é especializado, mas às vezes dentro do país dele ele não vai ter uma oportunidade de emprego. Então ele acaba migrando, deslocando para um outro país que vai permitir essa oportunidade para ele para poder exercer a profissão, tá bom? Vamos para a próxima. Bom, nessa próxima questão ele fala assim: o desenvolvimento e o maior acesso ao transporte intercontinental, somado à facilidade de obtenção de informações sobre outros países por meio dos veículos de comunicação, impulsionaram o movimento de pessoas que buscam melhores condições de vida, nem sempre alcançadas fora do país de origem. Ao contrário do que se verifica com os fluxos econômicos, as fronteiras nacionais são reforçadas por governos de muitos países, principalmente dos desenvolvidos, para a entrada de imigrantes. Bom, quando a gente fala sobre essa questão da migração para outro país, quando ela é voluntária, né, essa migração internacional, essa imigração, ela se torna voluntária, as pessoas elas vão sair por uma questão de qualidade de vida, busca de emprego, de uma condição de vida melhor. Então, esses países desenvolvidos, eles acabam muitas das vezes sendo alvo disso, né? A gente vê também, dentro da própria América Latina, existe um tipo de imigração de um país para o outro, mesmo não sendo desenvolvido, mas vai ser sempre um país que dê uma oportunidade melhor, que tenha uma oportunidade maior ou uma questão econômica melhor do que esse país que essa pessoa está saindo. Então, olha só, quando a gente fala aqui sobre esse tipo de imigração, muitos países desenvolvidos, e a gente encontra isso dentro do continente americano, eles acabam fazendo bloqueios, tentando dificultar o máximo possível a passagem desses migrantes, tá? Então, assim, dentro da América Latina,
a gente tem essas migrações intra-regionais e a gente também tem as migrações para fora da América Latina, que continuam sendo no continente americano, mas que vão ser para a América anglo-saxônica. Então, das opções ali, ó, um exemplo mundialmente reconhecido a respeito da entrada de imigrantes, conforme mencionado no trecho acima, vai ser a criação da União Europeia, a construção do Muro do México entre Estados Unidos, intervenção dos Estados Unidos em Cuba. Letra D, a deportação de estrangeiros irregulares no Brasil, ou é a difusão de políticas públicas xenófobas na Europa? E aí, qual a resposta? Bom, só pode ser a letra B, né? A construção e ampliação do Muro do México, que na verdade faz fronteira com os Estados Unidos. Então, é para dificultar a entrada não só de mexicanos, mas de pessoas que vêm de outros países e entram no México para tentar ultrapassar essa barreira e migrar para os Estados Unidos por uma questão de oportunidade de qualidade de vida, de condições de vida ser bem melhor lá, né? Então, a gente tem essa migração direto para os Estados Unidos e os Estados Unidos dificultando isso, essa entrada de imigrantes. Bom, nossa última questão aí vai ser uma questão discursiva e a gente vai fazer a comparação das pirâmides populacionais no mundo. Nós temos duas pirâmides. Essa primeira pirâmide aí é de um país em desenvolvimento ou subdesenvolvido e a segunda pirâmide é de um país desenvolvido. A gente consegue perceber que são duas pirâmides bem diferentes, né? A primeira ela tem um formato de fato de pirâmide, onde a gente pode conseguir encontrar nesse formato uma base mais larga, né? E conforme você vai indo em direção ao topo, ele vai ficando mais fino, né? Ele vai ficando mais estreito. Isso a gente sabe que é porque nos países subdesenvolvidos, o controle dessa natalidade, ele é menor, na verdade. Essa taxa de natalidade, ela é menor do que nos países desenvolvidos, que é a segunda pirâmide aí. A taxa de natalidade nos países desenvolvidos, ela é muito controlada. Além disso, a gente tem a questão também da expectativa de vida, a qualidade de vida, ela é muito maior, o avanço da medicina, a questão do acesso a essa saúde, ela se torna muito maior. Então, isso permite que as pessoas tenham maiores expectativas de vida, o que vai fazer com que a gente tenha uma queda da mortalidade. E aí faz com que você tenha, nos países desenvolvidos, um maior número de idosos, né? E além desse maior número de idosos também, a gente encontra também ali no meio dessa pirâmide, que é a PEA, né? Uma grande quantidade de pessoas, sendo que a gente sabe que conforme você diminui a natalidade, quanto mais você diminui, lá na frente você vai ter um impacto sobre essa população, ela vai começar a estreitar também. E aí o topo ele vai ficando cada vez mais largo, né? Cada vez maior, porque você vai tendo uma expectativa de vida, investimentos, além do controle da natalidade nessa base, tá bom, gente? Bom, então é isso. A nossa primeira aula aí de resolução para fixar esses exercícios juntos, ela vai ficando por aqui. Não deixem de fazer a folha-tarefa que eu estou mandando para vocês. Anotem todas as dúvidas para tirar todas as dificuldades. Na segunda-feira é o nosso encontro de Tira Dúvidas, hein? Não esquece. Boa semana para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Beijos!